É isso daí, vamos lá dar início ao nosso projeto residencial Maríndia. Eu estou trabalhando aqui na versão de 2021 do 3D Studio Max e o Corona Render 10 na sua versão. Bom, todos esses programas que vocês estão vendo aqui instalados na minha arinha de ferramentas, as minhas toolbars, tá? É uso diário, porém a gente não vai utilizar tudo isso daqui. Eu vou me limitar a todos os recursos aqui, principalmente para você que é iniciante e está chegando agora, para que você também possa fazer o render realista sem tanta destreza do 3D Studio Max. Para fazer o nosso projeto, nós iremos utilizar essas imagens aqui de referência, junto também com um plugin que se chama PureRef. Esse plugin ele é um plugin excelente e a gente vai fazer o uso dele justamente para ver questão de volumetria, iluminação, materiais, enfim, tudo o que é necessário para criar-se ali uma cena. Eu vou pegar então essa imagem essas que eu vou deixar disponível para vocês também nesse vídeo aqui. Então eu vou pegar nessa última aqui, até essa daqui. As outras que estão aqui faltando eu vou trazer também. E é importante que você entenda como que é esse processo. Então eu vou abrir o PureRef e vou simplesmente clicar com o botão esquerdo do mouse e trazer para dentro do PureRef. Ele está fazendo a leitura. Agora nós iremos levar para dentro do PureRef as que restaram aqui. Então eu vou pegar essa daqui, vou segurar o Ctrl para selecionar as demais. Trago para cá também. Bom, dentro do PureRef, ele vai criar de maneira organizada aqui essas imagens. Então eu vou segurar o Shift, o Ctrl e o P. Ele vai organizar isso para mim de uma forma aleatória. O que eu vou fazer agora é justamente separar algumas porções dessa imagem para não ficar aqui tentando achar essas imagens. Então eu vou fazer isso nesse momento. Como por exemplo aqui onde nós temos a vista da sala e da cozinha, eu vou criar aqui um quadro somente com essas vistas para facilitar então dessa forma todo o nosso entendimento. Então eu vou colocar ele aqui um pouquinho aqui, ajeitando tudo isso, e isso fará com que nós ganhamos agilidade no processo da modelagem. Então eu vou trazer ele para cá também. E aqui, se vocês notarem, nós teremos aqui essa parte que é a parte do quarto, então eu vou trazer para cá, embora nós não iremos criar. Vou colocar essas duas imagens aqui da cozinha aqui também. Essa daqui também é da cozinha. E as do quarto eu vou colocar aqui. Dessa maneira aqui, tá? Os demais são justamente a fachada. Então eu vou dividir agora aqui também pela fachada noturna. Nós temos aqui essas imagens noturnas. Aqui nós temos um overcast. Eu vou separar ele também pelo overcast. Aqui um fim de tarde. Então a gente consegue separar isso também, tá? Embora nós iremos fazer somente um mood nesse treinamento gratuito, mas para que você possa entender. Aqui nós temos esse fim de tarde também. E aqui também. Então vou somente organizar para que nós possamos fazer. E não perder tempo aí na hora desse processo criativo, tá? Então, nesse momento eu vou organizar todas essas imagens dessa maneira aqui. Essas imagens que tem esse ripado eu vou separar também, para que a gente possa entender. Mas é isso daí. Então, a gente já separou tudo bonitinho. Vou trazer essa um pouquinho para cá. E trazer um pouquinho para cá. Então, a gente já conseguiu organizar todas as nossas imagens. Eu vou somente diminuir aqui essa área do Canva. E agora o que nós iremos fazer, já nesse momento também, é trazer para cá a nossa planta baixa. Planta baixa é essa aqui através de um JPEG também. Então eu vou trazer essa planta baixa. A planta baixa que eu vou utilizar é essa daqui. Vejam que simples que é para fazer essa modelagem. Então a gente vai construir ela junto do zero. Para fazer isso perfeitamente bem, o que eu vou fazer é clicar aqui em cima com o botão direito
vir até a opção Propriedades, e em detalhes eu quero saber as medidas de proporções dessa planta baixa, e aqui ela já se encontra essas medidas, tanto a altura quanto a largura, e eu vou colocar essas alturas e larguras dentro do 3D Studio Max através de um plano. Então nós temos 1557 por 1000. Eu vou abrir novamente o Max. Dentro do 3D Studio Max aqui no painel Create, que é o painel direito aqui, nós temos aqui o botão de plano. Então eu vou clicar aqui no botão de plano, com o botão esquerdo do mouse. Agora, na vista de topo aqui, eu vou clicar dentro dessa área, com o botão esquerdo do mouse, vou clicar e segurar o clique. Então eu consigo dessa forma escalar o meu plane e arrasto e solto. E agora nós temos o nosso plano definido. Dentro do painel aqui de parâmetros do plane, nós temos aqui a largura, né, a altura e a largura. Além do mais, nós temos aqui um pouquinho abaixo também esse Length Segment e esse Width Segment. O que seriam isso daqui? Esse número 4 são justamente um número de linhas que a gente tem aqui dentro desses parâmetros, tá? Então nós temos essas linhas verticais, essas linhas horizontais, e eu não preciso dessas linhas aqui nesse momento. Então o que eu vou fazer é clicar com o botão direito em cima dessas setinhas aqui, e eles vão para a opção de 1, que é justamente esse plano chapado, tá? Então aqui na vista de perspectiva você vai ver que ele tem essa imagem chapada. Aqui porém nós temos o wireframe, né? E esse wireframe ele está justamente aqui. Duas maneiras de trabalhar e melhorar esse plano aqui, tá? Eu vou clicar em cima do wireframe com o botão esquerdo, ele vai dar diversas opções. A opção que eu quero trabalhar é a opção Default Shader. Então clico no botão Default Shader e ele fica sólido aqui também, bem semelhante à vista que nós temos aqui de perspectiva. O atalho para isso, para que a gente não precise toda hora ficar clicando aqui e mudando aqui toda vez, é o F3. Então aperto o F3, ele vai para Default Shader, o F3 novamente, e ele vai para o Wireframe. São princípios básicos de modelagem, eu sei, mas eu quero dar essa introdução inicial justamente para quem nunca trabalhou com Max. Uma outra coisa dentro do 3D Studio Max aqui é que eu criei aqui esse pequeno painel de botões para facilitar o meu workflow. Isso daqui auxilia muito na questão de tempo para modelagem. Eu vou deixar um vídeo disponível para você também, para que você possa criar esses botões, mas é bem simples e bem tranquilo de se fazer, tá? Então nós temos o nosso plano, porém o que nós precisamos agora é colocar aqui as dimensões que nós teríamos aqui nessa planta baixa, que é 1557 por 1000. Então vamos lá fazer esse ajuste agora. Então eu vou colocar aqui em cima o valor de 1000, embaixo 1557, e nós temos isso daqui acontecendo. Vou apertar o F3 para entrar no Default Shader. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu vou trazer inclusive ele para cá um pouco, que é o seguinte, nós temos essa ferramenta aqui, que está mostrando o eixo de Y e o eixo de X, que é o gizmo. Então o gizmo geralmente ele é criado no centro do objeto, que é justamente aqui. E o que eu quero fazer é pegar esse objeto, ou seja, esse plano, e centralizar ele com esse eixo aqui, que é o eixo do mundo do 3D Studio Max. Então nós temos aqui esse eixo em Y e esse eixo aqui em X. Eu quero centralizar, ou seja, pegar esse gizmo e colocar ele aqui. Existe uma maneira fácil de fazer isso, que é justamente aqui embaixo também, onde nós temos todas as nossas coordenadas, é clicar com o botão direito em cima dessas setinhas e automaticamente ele vai jogar o nosso centro do objeto para o centro do mundo do 3D Studio Max também. Então vou clicar aqui em cima com o botão direito, vejam que ele já zerou em X, clico agora em Y e ele zera em Y também. Simples assim. E agora
nós iremos colocar aquela planta baixa aqui. Então eu vou apertar o M no teclado, que é o atalho para o editor de materiais, que é o Material Editor. Ele se encontra justamente aqui em cima. Então eu clico aqui, ele abre para nós. Então aqui dentro do editor de materiais ele tem um Canva também, tá? Esse Canva, o eixo 0 dele também é aqui. Então se você observar, você vai ver essa linha aqui central, como se fosse justamente aqui o grid dentro do Max. E aqui dentro nós conseguimos fazer as edições dos materiais. Então eu posso simplesmente clicar com o botão direito. Aqui na opção de materiais, eu ia até a opção Corona. Vejam que ele vai abrindo novas abas. E aqui em Corona, eu clicar aqui na opção Corona Physical Material. Ele vai trazer o material base para nós. Ou simplesmente eu posso vir aqui nessa aba também e simplesmente clicar com o botão esquerdo aqui na opção do Corona Physical Material e arrastar para dentro do Canva, que seria o mesmo princípio para um e para outro. Nesse modelo aqui, vejam que ele tem um nome, material, né, hashtag 25. Esse nome, ele está aqui e está aqui também. Nós conseguimos modificar esse nome. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo aqui, fazendo essa seleção de nome. E eu vou dar um novo nome que seria planta baixa. Certo? Então, nós temos aqui diversos nodes, como o Base Color, o Base Roughness, e nós temos aqui demais nodes para caracterizar esse material. Eu vou explicar isso já já para você, tá? Mas o que nós iremos trabalhar aqui agora é o Base Color. O Base Color, ele cria para nós uma base de cor ou uma base de textura. Então, eu vou clicar nesse node, veja que ele cria esse link, e quando eu clico e arrasto, ele vai trazer para onde eu quiser esse link. Então, eu vou soltar o link agora e vai dar uma nova opção para nós. E como eu estou trabalhando com Corona, eu vou até o Corona também. E aqui no Corona eu vou pesquisar por Corona Bitmap. Então, clique em Corona Bitmap, ele vai me encaminhar até a pasta de diretório onde o Max se encontra. Porém, o que eu quero é trazer para dentro desse editor minha planta baixa, tá? A minha imagem JPEG. Então, eu vou clicar aqui na área de trabalho, onde se encontra essa planta baixa. Eu vou clicar 2 vezes aqui e ele vai trazer para mim aqui a planta baixa. Veja que nós temos aqui a planta baixa. Uma outra forma de fazer isso, utilizando o Slate, é simplesmente clicar aqui com o botão esquerdo, entrar até o 3D Studio Max aqui e soltar aqui dentro. Ele faz isso também, tanto um quanto o outro, ó. Ele trabalha da mesma forma, tá? Então, eu vou usar esse daqui, vou apagar esse. E com minha planta baixa selecionada, tá? Então, vou clicar aqui, ó, no material, na planta baixa. Ele vai habilitar para mim essa opção, que é o Assign Material. E quando eu clico aqui, simplesmente ele vai colocar para mim essa textura no meu plano. Uma outra forma de fazer isso, vou dar um Ctrl Z, é clicar na planta baixa e apertar o A do teclado, que é o atalho para dar esse Assign. Então, agora eu estou aqui com a minha planta baixa dentro do meu projeto. Então, a gente vai trabalhar em cima dela. E agora também o que eu vou falar para vocês é que nós vamos trabalhar na escala desse projeto para fazer com que a escala fique próximo da escala do mundo real. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma referência. Nesse caso, como eu sei que essa bancada aqui, essa pia dentro aqui do nosso país tem entre 60 e 70 centímetros de profundidade, eu vou criar agora então uma box. Então eu vou voltar aqui no painel Create, clicando aqui nesse botãozinho de mais, vou pegar um box, clico com o botão esquerdo do mouse, arrasto até onde eu quero e solto. Então veja que a gente já tem quase essa proporção, ó. Nós temos aqui a proporção de 50 centímetros. E como que eu sei? Eu vou clicar aqui agora no painel de modificadores, que é a segunda opção aqui, e ele vai dar para meus parâmetros. Então nós temos aqui 2,20 de comprimento, 50 de largura e 50 de altura. Então eu quero que ele tenha 60. O que eu vou fazer? Eu vou digitar 60 aqui. Vejam que ele vai escalar. E agora o que nós precisamos é escalar também essa planta baixa.
Porém, se vocês observarem, nós temos esse material muito opaco e eu não consigo ver a planta baixa, né? Então a gente vai fazer um recurso agora interessante, que é criar uma animação dentro do 3D Studio Max para que esse material ele fique transparente e sólido ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou aqui embaixo, nós temos esse Time Slider, que é essa opção aqui de criar animações, e aqui nós temos o frame 0 e o frame 100, ou seja, o frame inicial e o frame final. Então, eu vou falar pouquíssimo sobre isso daqui, vou somente utilizar para esse recurso agora. E agora eu vou clicar então aqui no botão Auto Key, que ele se encontra aqui embaixo, então ele vai chavear tudo que eu fizer aqui agora. Então, tome cuidado com isso. Tudo que eu fizer aqui dentro do 3D Studio Max, ele vai gravar. Então, o que eu quero gravar aqui é justamente esse material que a gente vai colocar nesse box animado. Então, eu vou dar uma chave, vou clicar nesse botão Set Key, esse botão aqui, eu vou clicar nele agora. Vejam que ele vai chavear aqui para mim, tá? Ou seja, ele está gravando agora. E eu vou clicar novamente no Material Editor. Vou arrastar agora um Corona Physical Material para cá. E vou falar que seja o material Opacity. E vou agora pegar a minha chave aqui e arrastar. Então, clico na chave com o botão esquerdo, seguro o clique e arrasto até o frame 15. Agora eu clico novamente no material Opacity e aqui na opção de opacidade, que se encontra aqui, eu vou levar ele até o 0. Então, clico até o 0, pronto, tá? Vejam que ele criou para nós aqui, ó, essa chavinha vermelha, quer dizer que ele está animado, ele está gravado, tá? Então, eu vou agora criar uma chave, já criei, e vou sair do botão Auto Key. E vou, claro, também dar um Assign nesse box. Veja que ele não tem o material, então posso clicar aqui em cima nesse botão, Assign Material to Selection, ou apertar o A do teclado, e agora nós conseguimos ver a planta baixa abaixo desse box. É justamente isso que eu quero. Então eu vou clicar agora na planta baixa, veja que eu saí do box. Se eu arrastar aqui o frame para 5, a gente consegue ver que ele começa a ficar mais opaco. E é justamente isso que eu quero. Eu quero ver o meu modelo 3D e eu quero ver a planta baixa também. Nesse momento eu vou apertar o F4 também para que nós possamos ver as linhas dessas faces. Então a gente está vendo essas linhas aqui agora. Se eu apertar o F4 novamente, a gente não visualiza. Eu quero visualizar, aperto o F4. O que vamos fazer nesse momento também? Eu vou pegar o gizmo, que está no centro do mundo e no centro da planta baixa também, que é o nosso plano, e vou transportar esse gizmo para esse ponto aqui. Por quê? Porque eu quero escalar a minha planta baixa de acordo com aquele ponto ali, tá? Então, eu vou, para isso, vou pegar aqui essa terceira opção que nós temos aqui dentro do painel, modificadores, que é o painel de hierarquia. Então, vou clicar nessa terceira opção, Affect Pivot Only, ou seja, para afetar somente o pivô, tudo que eu fizer. Então, eu vou clicar, ele vai habilitar para mim essa opção aqui, ó, que nesse momento está desabilitada. Então, cliquei, habilitou. E o que eu quero? Eu quero alinhar o meu gizmo a um objeto. Então, eu vou clicar aqui em Align to Object, e agora o meu gizmo ele está solto. Então, eu vou apertar o S de sapo para habilitar o Snap. Mas antes, eu vou mostrar como que a gente habilita o Snap aqui, para que nós possamos encaixar ele perfeitamente aqui, tá? Então, o Snap, ele é essa ferramentinha que se encontra aqui em cima. Então, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse. Ele habilita, ou o S de sapo para ele desabilitar. Uma outra coisa, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima desse Snap, pois nós iremos fazer um ajuste aqui nesses Snaps. E o que nós vamos fazer é marcar somente a versão, aqui a opção de Vertex, Endpoint e Midpoint. Marcamos somente essas três aqui, tá? Ou seja, para pegar os vértices, os pontos finais e os pontos medianos. Uma outra coisa, já que nós estamos aqui dentro do Grip and Snap, nós vamos agora no botão Options, clicamos aqui
E no botão Options, nós vamos marcar essa opção aqui em Translation, que é o Enable X Constraints. Com essa opção marcada, nós conseguimos movimentar os nossos objetos uma vez selecionados os eixos. Já já eu mostro isso para vocês. Então, vou fechar aqui agora. Vou apertar o S. Vejam que ele ficou até azul aqui em cima, está habilitado. Vou clicar no meu gizmo e vou trazer ele aqui. Vejam que a facilidade que ele faz, meio que um imã. Tá vendo? Meio que um imã que o Snap habilitado, ele consegue pegar o endpoint, o midpoint e os vertex, tá? Então eu vou trazer ele para cá. Vou novamente clicar aqui no botão Create para ele sair da seleção de Snap. Agora, se eu pegar aqui no Snap, ele vai arrastar a planta baixa, tá? Na opção aqui do gizmo, ele vai arrastar a planta baixa. Agora, com o gizmo justamente onde eu quero, eu vou apertar o R de rato para entrar dentro da opção Scale. Agora eu vou escalar segurando o clique esquerdo do mouse a nossa planta baixa. Veja o que está acontecendo, ó. A gente está colocando a planta baixa de acordo com o tamanho da nossa referência. Então, eu vou pegar justamente esse lado aqui da pia, essa linha da planta baixa, e deixar ela de encontro com essa linha aqui do box. Então, vamos lá escalar até isso acontecer. Até aqui já está bacana, tá? Olha que interessante. Aperto o W, porém, agora, se a gente observar, nós saímos aqui do eixo 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente aqui em hierarquia, Affect Pivot On, e agora eu vou clicar no botão Center to Object. Ele vai automaticamente para o centro do meu objeto. Prontinho, tá? Para você, toda vez, não ter que ficar vindo aqui em hierarquia, Affect Pivot On e Center to Object, você pode criar um atalho. O atalho que eu criei para isso é o meu espaço do mouse. Então, basta você vir aqui na aba Customize, Hotkey Editor. Eu vou criar uma aula falando sobre isso para você e já já você vai poder assistir essa aula, como que você vai criar. Não vamos perder o nosso foco aqui, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar bem fácil como você cria esse atalho. Então, tá aí. Eu já criei, então, a nossa planta baixa. Eu já coloquei ela na medida correta. Eu tenho essa box aqui. Eu não vou apagar essa box nesse momento, porque eu vou utilizar ela para fazer mais uma coisa ainda. Então, eu vou ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente já vem criando a modelagem das paredes. Eu vou mostrar aqui de maneira bem simples você consegue fazer isso. Então, até a próxima aula.